Hoje eu quero iniciar a exposição do tema da igreja com esse texto de Gênesis, capítulo 1, o verso 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Ela que nos instrui, ela que nos alimenta, ela que nos dá segurança, nos fortalece, nos anima. Ela que é para nós remédio para a alma. Ela que é para nós rocha firme, onde podemos tranquilamente descansar os nossos pés. Queremos ser instruídos pelo Senhor, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações neste momento. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, por mais sofisticados que sejamos, por mais que a tecnologia se desenvolva, por mais que nós tenhamos coisas para nos entreter a todo momento, algumas perguntas na nossa vida básicas precisam ser respondidas. Por que estou aqui? O que acontece após a morte? Alguns teóricos, estudiosos sobre as questões humanas, por exemplo, Abeita e Holdled, eles pesquisam a respeito disso, colocando que a religião ela continua sendo aquela que melhor oferece respostas para as questões básicas. Se você imaginar um mundo sem religião, e não é difícil fazer isso, nós estamos caminhando celeremente para uma sociedade cética. Isso já acontece na maioria, se não todos os países da Europa. Isso já acontece nos Estados Unidos e o Brasil também. O Brasil ele tem um efeito diferente, está acontecendo um movimento paradoxal. Ao mesmo tempo que cresce o ceticismo, que cresce a dúvida, que cresce o abandono da religião, cresce também o número de evangélicos, de protestantes, né? Existe um florescimento da fé evangélica no Brasil, mas também existe, você não pode se iludir em relação a isso, um crescimento muito grande de jovens agnósticos, ateus, que não conseguem perceber na religião algo que contribua para as suas vidas. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós percebemos que, uma vez que a religião é tirada de cena, a fé, a espiritualidade, a crença num Deus está fora do repertório de crença do indivíduo, ele vai ter que responder perguntas básicas, como essas que foram feitas. Por que estou aqui? O que acontece após a morte? Qual a razão da vida? Qual o sentido? Para que meu coração está pulsando? Para que eu funciono? Para que trabalho tanto? Para que eu agora recomeço um ano de 2023? Será que nós já não aprendemos que os anos sempre começam otimistas e às vezes terminam pessimistas? Mas aí quando vai ficando bem pessimista assim, a gente recomeça o ano para ver se dá uma animada novamente, e aí de repente cai nas mesmas rotinas, nas mesmas tendências, e chega em algum período da nossa fase, do nosso processo de desenvolvimento, como Salomão em Eclesiastes, olha para tudo isso e vê que nada passa de uma grande repetição, tudo é vaidade, correr atrás do vento, a gente corre, como na esteira, e não chega a lugar algum. Você simplesmente tem a impressão de que está adiantando, mas de repente deduz e chega à conclusão que você não avançou absolutamente nada. Então, nós podemos chegar na idade madura da vida, nós podemos chegar na fase mais avançada, olhar para o retrovisor e fazer um questionamento duro, que é: será que valeu a pena ter vivido 80, 90, 100 anos? Será que valeu a pena o investimento que eu fiz, o caminho que eu me optei por ele? Quando nós pensamos sobre isso, nós então caímos na vala da religião. Nós não pensamos a vida como céticos. Nós não estamos aí com muitas perguntas sem respostas. Nós somos religiosos, mas dentro das religiões nós temos a nossa, que é firmada na palavra de Deus.
Então nós também não fazemos parte de um cardápio religioso que se aglutina e se equivale. Não, para nós a Bíblia é a regra de fé e prática. Nós cremos que ela é para nós a resposta das inquietações da nossa alma. E se a Bíblia é a resposta para as inquietações da nossa alma, eu preciso pensar no tema de 2023, venha o teu reino, à luz daquilo que a própria palavra estabelece. E aí nós então chegamos diante de um texto que está falando para nós a respeito de um projeto de Deus antes da queda. O projeto ideal de Deus. Depois da queda, houve um rompimento entre o real e o ideal. Antes da queda, tinha apenas o ideal. Não tinha, o real e o ideal se misturavam. A realidade era plena, e ela era plena porque a plenitude de Deus se fazia no jardim do Éden. Então, quando Deus está presente na sua plenitude, ou quando Deus se revela plenamente, sem a interferência do pecado, então nós temos um ideal que é real, a realidade é a presença do Senhor. E esse texto então vai mostrar para nós qual era o cenário de reino de Deus para nós. O pecado veio e destruiu esse cenário, mas antes, e esse texto é um texto que mostra exatamente isso, o que estava na mente de Deus quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher. E aí, meus irmãos, nós percebemos que esse nosso Deus, Ele cria o universo. Eu creio num Deus criador, e a Bíblia diz que Ele é criador, mas Ele é um ser que faz questão de mostrar, através de Moisés, como essa criação se deu, e essa criação se dá de uma maneira muito lógica. Para alguns é difícil crer na criação, porque a criação não cabe dentro da razão. Como pode um ser criar todas as coisas? Para um ser criar todas as coisas, ele tem que ser maior do que tudo, inclusive maior do que o tempo, maior do que o espaço. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus é espírito, Deus nunca começou, Ele sempre existiu. São coisas que não cabem dentro da nossa mente. Mas esse Deus, então, Ele resolve criar, e na sua criação, no ato de criar, Deus se revela como aquele que é organizado, perfeito, pleno, faz tudo com excelência. Nós temos o cenário, Deus cria noite, Deus cria dia, depois Deus monta todo o palco, para aqueles que vão habitar na terra, para aqueles que vão habitar nos rios e nos mares. Depois Deus enche tanto a terra quanto rios e mares de seres vivos, e aí depois que todo esse cenário está criado, vem o principal momento, o ápice da criação, onde Deus vai fazer o homem e a mulher. E aí nós começamos a entender que, quando tratamos de reino de Deus, nós somos os principais da criação. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a cereja do bolo da criação. E eu quero então propor para essa noite pensarmos sobre a expectativa de que reino. Se nós vamos tratar de um tema o ano inteiro, venha o teu reino, de que reino nós estamos tratando? Do que nós vamos tratar aqui durante esse ano? E aí, esse reino é o reino que perdemos. Qual foi o reino que perdemos? Com o pecado, com a queda. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós perdemos um reino relacional, um reino comunitário. Nós perdemos a referência que Adão e Eva tinham de comunidade. Quando nós iniciamos o versículo 26, Deus, no processo da criação, Ele diz assim: façamos. O verbo aqui está no plural. Deus está conversando com alguém. Deus está dialogando. E se existe um diálogo, é porque existe um outro ser no processo criativo. E aí você vai entrar nas teologias sistemáticas e alguns vão colocar várias opções. Deus estava conversando com anjos. Deus estava conversando com outros seres que já haviam sido criados também. E nenhuma dessas respostas são suficientes, porque, na verdade, o que nós percebemos é que quando Deus usa esse verbo no plural, nós temos uma conversa trina. É o Deus trino conversando e dizendo, façamos. Isso revela que Deus é relacional. Meus irmãos, um dos maiores problemas que nós temos e que revela a dificuldade de vivermos como reino de Deus é o individualismo.
E aí, quando eu falo de individualismo, não estou dizendo apenas de uma prática muito marcante na nossa geração, uma geração tecnológica, onde cada um fica no seu mundo, no seu núcleo, as suas vontades são satisfeitas ali, e existe cada vez menos interesse em contribuir com a satisfação do outro, cada um busca a sua própria satisfação, mas eu estou falando de egoísmo mesmo. O egoísmo é uma consequência desastrosa do pecado e que atrapalha o reino de Deus, atrapalha aqueles que são os cidadãos dessa comunidade. Porque o nosso Deus, que é a nossa referência, quando Ele vai criar o homem, Ele se revela como Deus comunitário, como Deus relacional. Ah, pastor, mas Ele é um. Mas nós sabemos que Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. É o Deus trino, o único Deus, mas Ele é Pai, Filho e Espírito. E a Bíblia vai nos enfatizar sobre isso. Jesus Cristo diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Depois nós temos também Jesus falando a respeito da vinda do Espírito. Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus fala que Ele vai voltar, mas na verdade Ele está falando sobre o envio do Espírito Santo. Então, nós, quando pensamos no reino de Deus, o reino que nós perdemos é um reino que vive em comunidade. E quando Deus cria Adão e Eva, Deus os cria para uma vida comunitária. Entre os dois, o texto vai dizer que eles deveriam se multiplicar e encher a terra, então essa comunidade, ela se expandia, se expandiria para a família e para toda a humanidade, e essa comunidade, essa humanidade se relacionaria com Deus. Então, não tem como imaginarmos o reino de Deus sem termos a exata noção da comunidade que é a Trindade e do projeto de Deus ao criar o homem e mostrar que esse homem está sendo criado para viver em comunidade também, em relacionamento. Não só entre o próprio homem, entre as pessoas, mas um relacionamento com o Senhor. Por isso que quando Jesus é questionado sobre o resumo da lei, ele vai dizer que o resumo da lei é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, relacionamento com Deus, e ao teu próximo, relacionamento com o outro, como a ti mesmo. Então essa é a essência dos cidadãos do reino de Deus, vida em comunidade. Por isso que igreja existe, e por isso que a igreja resiste todas as transformações sociais e históricas. Desde que a igreja foi criada, ela nunca deixou de existir. Ela sofre, às vezes ela é perseguida, às vezes ela é barrada no seu processo de crescimento, uma tentativa de barrá-la, e isso sempre deu errado na história. Toda vez que tentaram impedir o crescimento da igreja, mais ela cresceu. A igreja, ela revela, ela reflete o reino comunitário de Deus na terra, porque o nosso Deus é comunidade. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito. Então não tem como pensar em reino de Deus individualmente, na sua individualidade. Você não pode dizer que está vivendo de acordo com o reino de Deus se você está cercado por bloqueios que te impedem de uma vida comunitária, de relacionamento ou de relacionamentos com seus irmãos de fé. O reino que perdemos é um reino relacional. E a expectativa do reino é alimentada pela koinonia, pela comunhão. Quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar, uma das partes da oração é: venha o teu reino. Olha que maravilha. Quando Jesus ora, venha o teu reino, o que Jesus está dizendo é: no céu, nós viveremos, quando for consumado o reino, nós viveremos em plenitude de relacionamento, de comunhão, certo? Estaremos em plena comunhão com Deus, em plena comunhão uns com os outros. É isso que Jesus está falando. No céu viveremos assim. Quando Jesus diz, venha o teu reino, aprendam a viver em comunidade aqui e agora. Quanto mais nós queremos o céu, mais nós amamos a vida comunitária. Quanto mais nós almejamos a vida eterna, mais nós queremos viver na vida eclesiástica. Teremos prazer na comunhão com os irmãos, teremos prazer na comunhão com Deus. Então, percebemos claramente que o reino que perdemos é um reino
relacional. O duro, o difícil, é que nós estamos inseridos num contexto social que tem produzido satisfação na individualidade. É como se viver em comunidade desse muito trabalho. Vocês têm essa impressão ou não? Às vezes eu tenho. Aí eu me lembro do meu sogro. Meu sogro teve boas lições para a minha vida, assim. Ele passou bons ensinamentos. E ele ficou viúvo. Já com mais de 70 anos. E aí vem todo aquele processo do luto, o luto passa, e aí o pessoal começou a arrumar pretendente para ele. E eu me lembro das respostas que ele dava. Eu falava assim: sogrão, acho que aquela pessoa olhou diferente para o senhor. Ele falou assim: Alexandre, eu vou morrer sozinho. E eu perguntava por quê. Ele falava: se eu arrumar uma mulher da minha idade, ela vai vir com pelo menos o tanto de problema que eu já tenho. Então eu vou dobrar o número de problemas. Se eu arrumar uma pessoa mais nova, eu não sei se ela vai ficar comigo porque realmente ela me quer. Talvez ela tenha outros interesses. Então, na dúvida, eu prefiro conviver com a minha solidão. Às vezes, nós temos medo dos relacionamentos porque achamos que vamos, de qualquer forma, levar prejuízo. Achamos que a vida comunitária vai sempre trazer algum desgaste para nós, não é? Ah, não vou conversar com essa pessoa não, vai que eu não gosto dela. Ah, eu não vou me relacionar com os irmãos da igreja não. Ah, toda igreja tem gente tão complicada. E quem diz que você não é um deles? Quem disse? As nossas curas, os nossos tratamentos, eles passam pela vida comunitária. Eu fico vendo Paulo dando bronca na igreja a todo momento. Hoje a gente vive um tempo que nem precisa dar bronca na igreja, não tem nem briga entre os irmãos mais, porque eles não se relacionam. Cada um é quase missal, né? Missal, entra, assiste o culto e vai embora. Não, tem que ter problema. Tem que ter. Nossa, mas aquele irmão, pastor, aquele irmão fala demais da vida do outro. Aí o pastor fala: e o que você está fazendo agora, irmão? É mesmo, né? Não tinha pensado. Nós precisamos viver em comunidade. E viver em comunidade num mundo pecaminoso. E como pecadores, a gente tem que se arriscar. Pode ser que a gente fique chateado, pode ser que alguém nos chateie, a gente vai ter que pedir perdão, a gente tem que se mostrar, sabe? Jesus Cristo foi enfático ao abordar a questão de líderes religiosos que viviam maquiados, hipócritas, faziam teatro para o povo. Nós não podemos ser uma igreja teatral. Existem várias escolas de teatros aqui em volta, mas aqui não é uma escola de teatro. Aqui é igreja, aqui as pessoas são quem são. E as pessoas precisam cuidar umas das outras, tratar umas das outras, e às vezes, quando ofendido, ir lá e dizer: irmão, você me ofendeu, como Jesus fala lá em Mateus. Ou seja, nós somos uma igreja, e vivemos em comunidade, e essa comunhão tem que aumentar a cada dia mais. Isso não significa que teremos problemas a cada dia mais, muito pelo contrário, seremos uma igreja mais e mais saudável, porque isso vai produzir aquilo que Deus estabeleceu e que nós perdemos, o relacionamento, a vida comunitária. Alguém tem que dizer para você o que você precisa mudar. Alguém tem que chegar para você e falar: olha, eu não estou gostando desse tipo de comportamento seu, porque senão você vai continuar com esse comportamento e achando que todo mundo está maravilhado com o jeito que você é. E não tem lugar melhor para alguém dizer para você que o seu jeito não está legal do que a igreja. Amém? E amém desconfiado. É aqui o lugar de tratarmos uns aos outros. É aqui o lugar de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns aos outros, porque o nosso Deus é relacional. E é aqui que nós aprendemos essa vida comunitária. E é bom ir treinando aqui, irmãos, nós vamos viver eternamente juntos. Graças a Deus no céu não tem pecado, mas nós viveremos eternamente juntos. Outra lição que nós aprendemos desse reino que perdemos, além dele ser um reino relacional, façamos, a Trindade está trabalhando nesse sentido, é um reino criativo. Deus está espelhando nele mesmo para criar o homem. O Deus que do nada
cria todas as coisas com beleza, ordem e excelência. Ele é a nossa referência. Então nós aprendemos que o reino de Deus é marcado por relacionamento e o reino de Deus é marcado por criatividade. Por isso a igreja também é dotada de dons e talentos. Você tem o seu dom, você tem o seu talento, você é criativo na sua área. E quando você, olha só como as coisas se interagem, né? Quando você não exerce o seu relacionamento comunitário, isso impede você de apresentar a sua criatividade diante da comunidade. Isso impede você de apresentar o seu dom e talento. E Paulo vai dizer que na igreja todos precisam exercer os seus dons, seus talentos, seus ministérios. O nosso louvor pode ficar ainda melhor, não pode, André? Pode. Os nossos ministérios podem ser mais potencializados ainda. Os nossos trabalhos nos diversos setores da igreja podem ter ainda uma expansão mais intensa. Basta que você se coloque à disposição com a sua criatividade, com seu talento, com seu dom. Os nossos trabalhos ficarão mais belos, mais organizados e mais excelentes. Isso é vida comunitária. E nós perdemos isso. O reino de Deus, aqui na terra, venha o teu reino, ele é marcado por excelência, por ordem e por beleza. As coisas na igreja não podem ser feitas de qualquer jeito. Porque nós somos o reino de Deus neste mundo. Tudo que é feito aqui precisa ser feito com beleza, com excelência e com ordem, para a honra e glória do Senhor. Porque quando Deus cria todas as coisas e quando Deus cria o próprio homem, Deus faz dessa forma. Terceiro lugar, o que perdemos com o pecado? O reino de Deus perdeu a comunhão, o relacionamento, a criatividade e também o domínio. O texto vai nos dizer que o Senhor disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Deus deu poder ao homem, por isso que essa é uma das razões dele ser diferente dos outros animais. Deus deu ao homem o vice-reinado da terra. Deus é o rei dos reis e o homem é o vice-rei. Para entendermos esse reinado, esse domínio do homem, a gente precisa trabalhar duas palavras que estão aqui no texto: semelhança e imagem. Essas palavras, elas parecem ser a mesma, dá a mesma ideia, mas tem algumas nuances que nós precisamos destacar. Quando nós tratamos de semelhança e pensamos no Adam, o nome Adam significa humanidade, tá? Então, toda vez que você vê na Bíblia Adam, não é só o homem, é a humanidade aqui em Gênesis. E quando Deus cria o Adam, o homem e mulher, Adam, pode ser definido, quando é utilizado semelhança, a ideia de que Deus criou a humanidade como filha. O ser humano é filho de Deus. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva ou a mulher, Deus está dizendo: vocês são meus filhos. Se Deus é o rei dos reis, Adão e Eva são colocados nesse mundo como vice-reis, eles vão reger a terra. E Deus estabelece uma ordem muito clara para Adão aqui, de tudo que ele deveria fazer. Isso fica claro, a ideia de semelhança, como sermos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus, em Gênesis 5, o verso 1 e o verso 3, que diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí o verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então a ideia de semelhança é de familiaridade. Quando Deus nos cria à sua semelhança, Deus está dizendo: vocês são meus filhos. Adão, Eva, vocês são meus filhos, pertencem à minha família. E aí, quando nós pensamos na ideia de imagem, imagem está relacionada a status. Isso tanto na cultura do Oriente Médio, como também na palavra que é utilizada aqui. É como se os nossos primeiros pais tivessem um relacionamento com Deus, e esse relacionamento os colocasse no status de vice-reis, ou de rei-servo, é outra expressão que os teólogos usam. Nós somos reis-servos.
Reinamos sobre a criação, mas somos servos do Rei dos Reis. O ser humano, então, está abaixo de Deus. E somente abaixo de Deus. Às vezes a gente acha muito. Mas eu queria estar no lugar de Deus. Essa foi a tentação dos nossos primeiros pais. Como Deus, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O ser humano tem a vontade. E às vezes ele realmente acha que ele pode ocupar o lugar de Deus. Sempre se deu mal por isso. Mas nós somos vices, né? Ou nós estamos debaixo do reinado de Deus, mas reinamos sobre a terra. Isso seria perfeito antes do pecado. Com o pecado, a gente percebe o caos que a liderança virou em todo mundo. Por isso, meus queridos, é muito complicado você injetar expectativa em qualquer reino humano. É muito complicado você depositar o seu coração e confiar na política humana, porque ela é uma política contaminada. Não existe política pura depois que o mundo rompeu com Deus. E aí o texto vai nos mostrar claramente essa ideia de que o reino que perdemos é um reino onde o homem governaria de maneira sábia, orientado por Deus. O ser humano, lá em Salmo, capítulo 8, do verso 5 ao 8, descreve bem esta realidade da imagem. Somos a imagem de Deus. O Salmo diz que o Senhor nos fez, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra nos coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse texto mostra claramente a ideia de sermos os vice-regentes da criação. Deus domina sobre tudo, mas quando Ele cria Adão e Eva, Ele os coloca como gerentes, vice-reis sobre todas as coisas. Só Deus está acima do ser humano. Mas, meus queridos, nós perdemos isso com o pecado, e o mundo se tornou essa desordem que nós temos aí diante de nós. Por último, o nosso reino é reino de aliança. Gênesis 2, 15 a 17 vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós perdemos o reino de Deus. Aqui aconteceu o rompimento. O reino de luz sai de cena e entra o reino das trevas. O reino da vida deixa o mundo, simbolicamente, quando a árvore da vida é levada aos céus, e entra o reino de morte. O Novo Testamento vai dizer que o diabo se torna o príncipe desse mundo. O que percebemos é que com a queda o reino foi perdido. O mundo vive em trevas. Esse mundo não tem solução. Não injete expectativas nesta sociedade. A sociedade é impressionante, meus irmãos. Nós mudamos os problemas, achando que estamos evoluindo. A gente muda as lutas, mas estamos sempre na guerra. Sempre na guerra. Quero dar um exemplo para vocês. Talvez uma das grandes queixas que nós temos aqui no Brasil é que o brasileiro, às vezes, tem uma escolaridade muito baixa, nós precisávamos de ter uma educação melhor, precisávamos ser um país mais desenvolvido, e é verdade, é verdade. E, às vezes, depositamos a salvação do país na educação ou em qualquer outra área. Estava conversando com um pastor que vai falar na nossa conferência teológica, Paulo On. Paulo On é descendente de coreano. E todos sabem também, né, historicamente, que mais ou menos há uns 40, 60 anos atrás, mais que 40, 60 anos atrás, Brasil e Coreia do Sul estavam ali empatados, né, em termos de desenvolvimento, e a Coreia foi embora e nós ficamos.
E eu conversando com o Paulo On, né, perguntando se ele tinha contato com a Coreia do Sul. Ele falou, sim, eu vou sempre, que minha família está lá ainda, meus avós, meus tios. E eu perguntei para ele, e por que você não muda? Por que você não cria os seus filhos nesse país que desenvolveu tanto? Ele respondeu, pastor, aquilo não é vida. A gente estava almoçando domingo à tarde, depois do culto das 11h30, ele falou, olha, nesse horário, todas as crianças da idade dos meus filhos estão estudando feito malucos. Eles precisam trabalhar, estudar desesperadamente. Não existe vida na Coreia do Sul, porque para manter o status, o padrão, aquilo que eles estabeleceram como média, é sufocante. Não existe brincar para as crianças, porque eles são treinados para competir desde os primeiros anos de vida. Aí eu perguntei para ele, então não tem vida lá? Ele falou, não tem vida. Os meus filhos estão brincando agora, certamente, domingo à tarde, estão brincando. Eles não estariam na Coreia brincando. Ao olhar para as culturas desenvolvidas hoje no mundo, existem muitos questionamentos. Vários países de primeiro mundo estão liberando o aborto quando se descobre que o feto tem síndrome de Down. Até o 8º, até o 9º mês, pode abortar, não tem problema. O ceticismo está gerando uma sociedade cruel. O problema não é só econômico. Não estou dizendo que o problema econômico não é um problema. Mas o mundo jaz no maligno. O mundo está cada vez mais se tornando um lugar frio. E isso é o sinal de que a qualquer momento Jesus pode voltar. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria. O amor está se esfriando. E aí, meus queridos, eu quero concluir. A verdade é que esse é o reino que nós perdemos. Um reino relacional, criativo, marcado pelo domínio de Deus sobre nós e o nosso domínio sobre a terra, cuidando da terra. Poderia gastar um tempo, num outro momento, para tratar da nossa responsabilidade de cuidar do meio ambiente, que o texto deixa isso muito claro, não é? Nós devemos cuidar das florestas, dos peixes, dos animais, é responsabilidade nossa. Mas nós perdemos também um reino de aliança. E para retomar tudo isso, Jesus Cristo teve que morrer na cruz. O Evangelho é a reconquista do reino. Na morte de Jesus, às vezes nós tratamos de maneira muito individual. Jesus morreu para me salvar, é verdade. Jesus morreu para salvar você. Mas Jesus também morreu para retomar o reino. Para dizer o reino pertence ao Pai. Isso está muito claro em Romanos 8. Que não só o ser humano, mas também toda a criação geme na expectativa do retorno de Jesus Cristo. Então, nós somos o povo do reino. Se o mundo está em trevas, Jesus nos chamou para sermos luz neste mundo. Se o mundo é um mundo que caminha para a morte, Jesus nos chamou para viver a vida que Ele tem para nós e pregar essa vida àqueles que estão aí fora. Se o mundo está caminhando para o individualismo, nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos comunitários aqui dentro da igreja. Se o mundo trata as coisas de qualquer jeito, faz o trabalho da maneira mais simples, nós vamos exercer a criatividade, a beleza, a ordem e a excelência onde Deus nos colocar. Se o mundo tem governado de maneira tão destrambelhada, cada um buscando o seu próprio interesse, nós vamos continuar dizendo que o governo de Deus é um governo justo e como filhos desse Deus, nós também vamos lutar para que os governos dessa terra trabalhem com justiça e com retidão. E por último, nós precisamos entender que nós somos o reino da aliança, temos uma aliança com Deus, temos um pacto. Um dia os nossos primeiros pais quebraram esse pacto, mas em Cristo Jesus esse pacto é refeito. E nós então agora temos a certeza de que pertencemos à família da aliança, somos uma família, temos uma aliança com Deus e uma aliança entre nós. Venha o teu reino significa que os céus desçam sobre a igreja da Gávea e
e que nós possamos viver aquilo que foi perdido com o máximo de intensidade aqui, porque é isso que vai alegrar o coração de Deus. Quanto mais vivermos o reino de Deus aqui, mais Deus se alegrará conosco. Que 2023 seja um ano onde os nossos corações estejam comprometidos em viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque não somos apenas uma igreja local que se organizou há 55 anos. Não somos um grupo de pessoas que tem uma fé isolada. Muito pelo contrário, Deus. Nós somos um pouquinho, um pedacinho de uma multidão que se espalha em toda a terra, que é chamada de teu povo. Nós pertencemos ao teu reino. E o teu reino não é composto apenas pelos filhos que congregam aqui, mas esses filhos congregam em muitas outras igrejas e denominações. Mas Deus, nós precisamos olhar para nós como igreja da Gávea e respondermos: será que temos vivido de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para viver? Será que temos honrado o fato de sermos filhos do Senhor, cidadãos desse reino? Será, Deus, quando oramos a oração que Cristo nos ensinou, venha o teu reino, isso gera em nós uma disposição para experimentar o céu o máximo possível aqui? Ó Deus, trabalhe em nosso coração, ajuda-nos a sermos uma igreja comunitária, relacional, que se interessa pela vida do outro, que está aberto também, Deus, a viver com o diferente, com aquele que às vezes pensa de forma contrária ao que eu penso. Ajuda-nos, Deus, a viver intensamente com as pessoas de outras gerações, vivermos alegremente, Senhor, experimentando aquilo que o Senhor mesmo ofereceu para nós na criação, que é o relacionamento com o Senhor e de uns com os outros. Ó Deus, venha o teu reino sobre nós, através da nossa criatividade, do nosso serviço com beleza, com ordem, com excelência. Venha o teu reino sobre nós, Deus, quando nós cumprimos com os nossos deveres na sociedade, como funcionários públicos ou como funcionários que estão inseridos em várias empresas aqui, Deus, que possamos trabalhar segundo o teu coração, que exerçamos o domínio que o Senhor nos deu como servos, Deus, que amam e que espalham esse amor em todos os relacionamentos. E nos ajude, Deus, a compreender a aliança que temos contigo por meio de Jesus Cristo, que faz de nós teus filhos na terra, e que possamos viver a cada dia mais este reino, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.